uma coisa que todo mundo adora fazer em Brasília, que é jogar um número alto na mesa e dizer que é por isso que tá faltando dinheiro. Isenções fiscais, benefício para rico, caixa preta que precisa ser revista. E de tanto repetir, a frase cola. Você já ouviu esse número, 860 bilhões? É o número mágico da indignação fiscal. Foi o que o presidente Lula disse outro dia aqui em Minas. Vocês sabem quanto que nós gastamos com os ricos? Quantos bilhões a gente dá de isenção para os ricos desse país que não pagam imposto? 860 bilhões de reais. É 4 vezes o valor do Bolsa Família. Virou quase que um bordão. Mas vamos com calma, porque o dado oficial da Receita Federal não é exatamente esse. Momento, veja bem, eu não tô dizendo que é pouco, eu tô dizendo que o valor é menor, porque vamos aos fatos. O que existe de concreto é a estimativa da DIRB, que é a Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades. E o valor para 2025 é de 587 bilhões. Então, de onde é que saíram esses tais 860 bilhões? De uma projeção preliminar feita com base em um formulário novo da Receita, que ainda não foi sequer consolidado. O próprio Ministério da Fazenda não detalhou ainda esses dados, ou seja, o presidente pegou um número, jogou o número para o alto, jogou para a torcida, um número inflado, sem filtro, e disse que tudo ali era isenção para rico. Começou cedo 2026 e lá vamos nós para mais um nós contra eles. Só tem um probleminha nessa narrativa. Boa parte desses benefícios não vai necessariamente para os mais ricos. Então vamos abrir essa caixinha? O Álvaro Gribel e o Daniel Vetterman fizeram uma matéria muito legal aqui no Estadão sobre quem mais recebe benefícios tributários e deixa de pagar impostos no Brasil. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Sobre quem é que está no topo dessa lista de maiores renúncias fiscais do Brasil, segundo a própria Receita Federal. Pega a pipoca, porque pode ser que essa lista, de alguma maneira, te surpreenda. Então, em primeiro lugar, a gente começa com o Simples Nacional, quase 128 bilhões de reais. Esse é o nosso campeão absoluto. E é aqui que o discurso começa a desmontar. O Simples é o regime especial para empresas com faturamento até 4,8 milhões de reais por ano. Tem problema? Tem. Tem empresa que faz uso de fraude? Tem. Tem planejamento tributário abusivo? Tem também. Mas daí a dizer que isso é isenção para rico, vai uma avenida, né? O Simples é o que permite existir uma padaria na esquina aí da sua casa, um salão de beleza no seu bairro, uma lojinha virtual tocada por 2 pessoas, sabe? Se você acaba com o Simples amanhã, não entram 128 bilhões de reais a mais no caixa do governo. Pelo contrário, o que vai entrar é desemprego, informalidade, o que é muita sonegação. Porque a verdade é essa, muita empresa só existe porque o Simples existe. Não é porque é bonzinho, mas porque o sistema tributário normal é insuportável. Não é que o Simples seja bom, é que o resto é inviável. E sim, tem empresário que faz ginástica jurídica para não sair do Simples. Mas sabe por quê? Porque sair do Simples é cair num abismo tributário. O problema não é o benefício, é o sistema que torna o benefício obrigatório para quem quer sobreviver empreendendo no país. Dizer que isso daí é incentivo para rico é quase que zombar de quem tenta construir alguma coisa apesar das dificuldades que o próprio país impõe. Mas vamos seguir no nosso ranking, dessa vez em segundo lugar, com a desoneração da cesta básica, responsável aí por quase 51 bilhões de reais. Essa aqui também tá na conta dos 860 bilhões. Eu queria muito saber como é que chegaram nessa conta dos 860 bilhões, porque olha, enfim. Quando nós falamos em desoneração da cesta básica, nós estamos falando principalmente da redução do PIS e COFINS sobre os alimentos básicos. E alimentos básicos, o que eu estou dizendo é arroz, feijão, leite, farinha, pão, ovo. O presidente pode até dizer que beneficia todo mundo. E aí a gente pode concluir que inclusive os mais ricos. Mas quem é que sentiria no bolso se esse tipo de imposto, se esse tipo de tributo voltasse? Spoiler, não é quem come em restaurante caro. É quem depende do mercadinho da esquina. Aquele mesmo mercadinho da esquina que está no Simples Nacional. Percebem como é que tudo está interligado? Graças a um sistema muito ruim, que precisa desonerar comida porque senão o pobre não consegue comer, que precisa desonerar a empresa porque senão ninguém consegue empreender. Percebem como tudo isso e por aí vai em um misto de confusão? É muito fácil usar frases feitas e não enfrentar o problema de verdade. Em terceiro lugar no nosso ranking, nós temos as despesas médicas, aquela do imposto de renda, responsável ali por quase 36 bilhões em renúncia. Essa é aquela dedução que você faz no imposto de renda quando declara ali plano de saúde, cirurgia, consulta, terapia.
É verdade que beneficia quem faz declaração completa, ou seja, classe média para cima. Mas daí a dizer que isso é isenção para rico, calma lá de novo. Porque muita gente que deduz isso não tá morando na cobertura, como o ministro disse, tá no aperto. Paga plano para não depender do SUS, faz vaquinha para cirurgia da mãe, coloca fonoaudiólogo do filho na declaração para tentar aliviar um pouco ali o impacto financeiro. Quer rediscutir esse benefício? Com uma sociedade que não vê a tabela progressiva ser atualizada de maneira completa desde 2015, olha, eu desejo muito boa sorte. Em quarto lugar, aqui na nossa listinha de renúncias, temos a aposentadoria por moléstia grave ou acidente, com 28 bilhões e meio de reais. Sim, isso também entrou na conta dos 860 bilhões, que na verdade não é 860 bilhões, a gente já disse que são 587, até eu tô me perdendo nos números agora. Nesse item aqui, a gente fala de isenção de imposto de renda para aposentados com câncer, doenças degenerativas, acidente de trabalho, eu sei. De alguma forma, isso veio parar na mesma planilha que benefício para exportador de soja. E aparentemente tudo está sendo tratado pelo governo como dinheiro que o rico deixou de pagar. Se isso não for distorção, eu tenho uma classificação pior, que seria cinismo. E o quinto e último da nossa lista, meu mais amado, benefício para a Zona Franca de Manaus, com mais de 26 bilhões de reais. Aqui sim o buraco é muito mais embaixo. A Zona Franca foi criada como política de desenvolvimento regional, ali por volta de 1960. Mas mais de meio século depois, o que ela virou? Uma ilha de exceção fiscal, cercada por floresta, logística cara e um lobby fortíssimo. Você tem isenção do IPI para montar ventilador, ar-condicionado, micro-ondas, até refrigerante. Mas isso tudo a milhares de quilômetros dos principais centros consumidores. Gera emprego? Gera, não vou falar que não gera, mas a que custo? A cada R$1 de renúncia lá, quanto é que volta em produtividade para o resto do país? Quanto é que volta em inovação? Mas quanto é que vira lucro de multinacional que só monta lá atrás do incentivo? E mais, a Zona Franca virou uma desculpa para não discutir o desenvolvimento real na Amazônia. A gente finge que é uma política industrial, quando na prática é um oásis fiscal que depende de proteção tributária para continuar existindo. É eficiente para o país inteiro? Então, fica difícil defender. Se é para rever benefício, vamos começar por esse então. Vão começar? Duvido. Porque enquanto o governo fica de conversinha, que quer tirar benefício fiscal, reduzir a renúncia de receitas, o mesmo governo vai lá e aprova o programa Mover, com mais de 19 bilhões em isenção fiscal para a indústria automotiva. Aí coloca um selo verde, coloca um carimbo de transição ecológica, faz um marketingzinho digital. O problema não é isenção. O problema é quem recebe e quem leva a culpa. Então, se você é um pequeno e está recebendo alguma coisa, é um privilégio. Se você é uma grande indústria, aí é uma política industrial. Tudo isso piora, sim, piora muito. Isso porque a projeção oficial do governo federal aponta que os gastos tributários vão crescer ainda mais nos próximos anos, chegando a mais de 700 bilhões de reais em 2029. Você quer rever benefício? Tudo bem. Mas então, vamos rever de verdade, vamos sentar e rever de verdade, porque o que não dá é ver o mesmo governo que concede isenções setoriais fingir no discurso que descobriu o rombo ontem. Política fiscal não é teatro de duas máscaras. Ou assume o roteiro, ou então para de dramatizar a própria peça e fingir que é a vítima de tudo aquilo ali. Então, da próxima vez que alguém vier jogar os 860 bilhões na sua cara, pede para ver a planilha, vai lá linha por linha, que nem a gente fez aqui. E antes de dizer que o rico não paga imposto, pergunta quem é que carrega recibo de fonoaudiólogo na declaração de imposto de renda? Será que é o rico mesmo? Semana que vem tem mais. Segunda-feira, 9h30 da manhã, aqui no Estadão. No único lugar onde dado inflado vira dado explicado. Porque você já imaginou, Deus me livre, eu passar a raiva toda que eu passei aqui sozinho.